Comunidade Cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus, com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões, com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o Bispo da Graça de Deus, Emerson Viana. Vamos à mensagem de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem reservado para a nossa vida e por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe hoje para receber a Sua Palavra. Que a bênção do Senhor esteja na tua vida. Amém e graças a Deus. Maravilha. Abra a sua Bíblia em Mateus 25, versículo 1. Título da mensagem de hoje. Parece até uma frase que você já ouviu no comercial antigo. Não basta ser cristão, tenho que ser liberto. Não basta ser cristão, tenho que ser liberto. E aí você fala assim sobre libertação, sobre não estar debaixo da maldição, sobre possuir uma vida liberta, e a pessoa diz de imediato: eu sou liberto, estou liberto, porque eu estou na graça. É difícil você encontrar uma pessoa liberta, mesmo aqui dentro da igreja. Difícil. Não é libertação de demônios, isso aí você já sabe que você está liberto, que Deus está na sua vida. Mas liberto de vícios, liberto de manias, liberto de complexos, liberto de pensamentos ruins. Meu Deus do céu, é difícil encontrar pessoas verdadeiramente libertas. E você foi chamado por Deus para ter esta libertação. Só que a libertação, ela passa por um processo de três etapas. A primeira delas, eu preciso ter uma mente liberta. Uma mente liberta. A mente das pessoas, infelizmente, da maioria delas, são mentes aprisionadas, mentes presas aos costumes, às tradições. Haja vista que você observa em alguns pontos, pessoas que não podem mudar o estilo dela, o modo de ela fazer, o modo de ela praticar. Olha a briga que a gente tem aqui na igreja, para que as pessoas, elas não se adequem aos hábitos, aos costumes, mas mudem por amor a Deus. Olha a luta que nós temos, né? Aí, eleição de novo, aí, que beleza, né? Por isso que eu falo para você, quando uma pessoa chegar do seu lado e ficar chorando as fuinhas, né? Ficar aí, não sei o que está acontecendo na minha vida, porque eu não vou para frente. Não cai na lábia dessa pessoa, não, porque você não sabe o que ela está praticando da palavra. Eu sei de uma coisa: a pessoa que vive o Evangelho, pessoa que ouve a palavra e pratica, essa será bem-aventurada no que ela realizar. Pessoa que começa a reclamar que está tudo dando errado, que está aqui na igreja, mas as coisas não estão dando certo na vida dela, pode ter certeza, não está nem aí com a igreja, com a graça, com a igreja, né? Mas por quê que a pessoa está assim? Ela não consegue mudar os seus hábitos, ela não consegue mudar a sua mente, ela não consegue mudar o seu pensamento, ela não entende que Deus tem que estar em primeiro lugar, que uma eleição não pode estar acima de Deus. Então olha a luta que a gente passa, né? Porque a fé não é de todos, infelizmente. A fé não é de todos. Então esses que abrem mão do congregar, que se fosse um domingo normal, estaria aqui cheio com certeza, principalmente pela chamada, né? Um domingo que as pessoas gostam de participar, né? Mas não estão. E domingo que vem vai ser outra prova que você vai ver. Horário de verão e feriado, aí junta os dois, né? Aí você vai ver que beleza, né? A pessoa não pode acordar uma hora mais cedo,
a pessoa não pode mudar o seu... Isso é o quê? Tudo está na mente da pessoa. Na mente, eu tenho outro compromisso para fazer hoje, então não posso servir a Deus. São mentes assim. E olha a situação dessa passagem de Mateus 25, porque aqui mostram 10 pessoas que pareciam 10 pessoas convertidas, 10 pessoas que praticavam a palavra, 10 pessoas que pareciam que estavam ali, se apoderando do reino de Deus. As 5 que estavam ali e eram prudentes, olhavam para as 5 nécias e falavam assim: poxa, quando eu morrer, essa pessoa vai estar comigo no céu. Eu vou morrer, ela vai morrer, nós duas estaremos na vida eterna. Parece isso, né? Mas nem todos estarão, infelizmente, porque tem pessoas que elas estão na igreja, mas a sua mente ainda está corrompida, sua mente não está liberta, ela não tem a mente liberta, ela não tem a mente conhecedora dos valores, do que verdadeiramente importa nessa vida, do que verdadeiramente importa nesse mundo, né? Porque o que importa nesse mundo é a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, é minha vida cristã, é eu estar na igreja, é eu estar louvando a Deus. Eleição que se lasca, eu vou numa escola aí e justifico o meu voto, ou chego lá e pago R$3 e justifico no cartório eleitoral, né? O que importa mesmo é congregar, mas a mente das pessoas não, né? Muitas mentes, elas não conseguem entender isso. Então isso é chamado diante de Deus de imprudência, pessoas imprudentes, pessoas que na hora de qualquer prova mostram para Deus que Ele não está em primeiro lugar na sua vida, que Ele está em segundo, terceiro, quarto, quinto, qualquer lugar, menos em primeiro da vida dela. Então é uma coisa muito doída, é uma coisa muito difícil de se falar, mas olha como que era bíblico, como é que está aqui escrito na Bíblia. Então o reino dos céus, Mateus 25:1, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. Então o que representa as 10 virgens? Representam 10 pessoas separadas para Deus, 10 pessoas puras para Deus, né? 10 mulheres de Deus. As lâmpadas significa que todas elas eram filhas, todas elas receberam o Espírito Santo, receberam o selo de Deus. Então se elas foram seladas, elas tinham o Espírito Santo, né? Então elas tinham a lâmpada e elas tinham também a separação, elas eram separadas por Deus e estavam em busca do encontro com Cristo. O noivo aqui representa Jesus, representa Cristo. Então aquela busca que nós temos para alcançar nossa vida eterna, nossa comunhão com Deus. Mas 5 dentre elas eram nécias, mas 5 eram prudentes. Então tem as nécias e as prudentes. Quem são as nécias? Aquelas que abrem mão do congregar nas mínimas provas. Está chovendo, eu não vou hoje na igreja. Hoje é eleição, não vou na igreja. Hoje começou o horário de verão, não vou na igreja. Hoje é feriado, eu não vou na igreja, né? É assim, é uma constante. Não é que é uma vez ou outra, raramente a pessoa falta. Não, mas é uma constância. Tem pessoa que você vê, que eu já até sei quem vai vir e quem não vai. Tem pessoa que eu olho, essa aí não vem em feriado nenhum, né? Porque eu sei, né? Essa aqui, eu estou aqui de cima, gente, o seu azar é esse, que eu estou aqui de cima, eu vejo todo mundo, e ainda vocês me ajudam, eu sei estando nos mesmos lugares, né? Aí vocês dão uma facilidade para mim, e eu falo, tem aquele lá não vem, aquele lá feriado, aquele de quarta-feira, isso aí não aparece mais na igreja de quarta. Você pensa que não dá para ver? Antes vinha toda a quarta, agora não vem mais. Esse aí sexta-feira, nem pensar. Esse aqui domingo, qualquer empecilho é o primeiro a desaparecer. Choveu, isso aí não vem, na chuva aí não vem. Eu conheço aqui o crente açúcar, eu conheço todo mundo. É aquele que derrete na chuva. Eu conheço o crente frio, que faz frio, ele não vem. O crente urso, né? Que inverna no verão, então ele fica invernando, não pode vir na igreja. Tá cheio aqui, tá coalhado aqui. Esses são os nécios, né? Aqueles que na hora das provas
tudo normal, ó, continuou virgem, continuou tendo a lâmpada, continuou tendo tudo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite aqui representa a força da lâmpada. Por exemplo, naquela época, a lâmpada era acesa com óleo. O óleo acendia a lâmpada, não existia lâmpada elétrica. Então, o azeite que fazia a luz acender. Então, não trouxeram energia. O que traz a energia espiritual sua? O que traz sua energia espiritual? O congregar, a palavra, a comunhão com Deus. Isso que te faz forte espiritualmente. Na Bíblia está escrito, não apagueis o espírito. Como é que você apaga o espírito? Você escreve espírito na lousa e vai apagando ele. É assim que apaga o espírito? Como é que se apaga o espírito? Quando você deixa de viver as coisas espirituais. Você começa a viver as coisas da carne, não vive as coisas espirituais, o espírito vai se apagando em você. Então elas não trouxeram azeite, ou seja, não trouxeram aquilo que faz com que o espírito não morra, com que o espírito não se apague. Entretanto, as prudentes, além das lâmpadas que receberam, que é o Espírito Santo, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, eu não posso deixar o Espírito se esfriar dentro de mim. Agora que eu tenho comunhão com Deus, agora que eu tenho Espírito Santo, eu tenho que valorizar as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto que se lasque, o resto que se dane. Tem horário de ver, não quero nem saber, eu vou para a igreja. Tem eleição, não quero nem saber, se der eu voto, se não der eu justifico, não vou perder nada com isso. Então vamos lá, em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar Deus. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O que é esse sono que acontece tanto com as prudentes como para as virgens? Para as virgens nécias como para as prudentes. É o acomodar-se na graça. Todo mundo tem um acômodo. Depois de um tempo se acomoda, ela tem um certo nível, isso é impossível não acontecer, certo nível de acômodo, já estou na graça, já congrego, não tem que congregar todo dia, quarta, sexta e domingo, aí a pessoa fica meio que acomodada. Então todas elas ficaram acomodadas, mas as prudentes nunca deixaram de valorizar o espírito, Então não tinha mais aquele fanatismo de ir na igreja todo dia, mas também as prudentes não deixaram de congregar. E as nécias, quando dava, vinham para a igreja. Mas à meia-noite, ou seja, de repente, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Ou seja, de repente, De repente acontece isso. Chega o dia da sua morte, você não espera. Chega o dia de Jesus buscar aqui a sua propriedade, ou o dia da nossa partida, ou o dia da tribulação, ou o dia da prova. Então esse de repente representa o quê? As lutas que nós vamos passar, que de repente acontece, você não espera, você está ali, de repente, de uma hora para outra, pronto, chegou o momento, pega a lâmpada e sai ao encontro de Jesus. Você vê como é que precisa da lâmpada? Essa lâmpada representa a força espiritual. Para eu vencer a tribulação, eu preciso estar forte espiritualmente. Se a minha lâmpada estivesse apagando, vai ser aquele momento que eu vou precisar da oração do bispo, do pastor, eu vou pedir o azeite de alguém. E o azeite, ele é individual, Eu não tenho como dividir meu azeite com você. Mas a pessoa vai ficar tão desesperada que ela vai depender da oração do pastor, depender da oração do bispo, do outro. Ore por mim, porque eu estou passando necessidade, eu estou passando dificuldade. Então, de repente, o noivo saiu e foi gritado, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Olha como é que é importante a lâmpada estar preparada para os momentos de lutas, As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai do seu azeite, eu preciso da sua unção, porque a minha unção está se acabando. Irmã, estou passando uma tribulação, estou pensando em parar de ir para a igreja, estou passando tanta dificuldade, estava tão bem aqui na graça, de repente vem uma tribulação na minha vida, eu estou me sentindo tão fraco. Ora comigo. Quando a pessoa do seu lado começa a pedir para você orar e pede para o outro, é que a lâmpada dela está se apagando. Mas o senhor não disse que é bom ligar em oração? Sim,
mas tem uma questão diferente, você chegar para a pessoa e falar, liga comigo aqui em oração, vamos, que eu vou vencer uma luta aí, eu tenho uma tribulação aqui, mas eu vou vencer, liga comigo aqui. E você liga, e uma pessoa que está desesperada, ai irmã, pelo amor de Deus, liga comigo aqui em oração, porque ai, não sei o que está acontecendo, estou passando uma tribulação danada. O azeite dela está se acabando. Por que o azeite dela está se acabando? Porque ela teve 3, 4, 10, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, para fortalecer a sua lâmpada, para que a sua lâmpada não se apagasse. Mas ela estava muito ocupada com outras coisas. Não tinha tempo para congregar, não tinha tempo para vir na igreja, tinha que cuidar da família, tinha que votar, tinha que viajar, tinha que descansar no horário de verão, e aí vai. E aí a pessoa tem um monte de coisas superiores, um monte de coisas que fazem com que a lâmpada dela vá se apagando. Toda vez que você passa a tribulação, você pensa em abandonar a igreja, em sair, você desanima, pode ter certeza, sua lâmpada está se apagando. Por que a lâmpada está se apagando? Porque você não está valorizando o Evangelho, porque o Evangelho não está acima de todas as coisas na sua vida. Então, dai-nos do seu azeite, que as nossas lâmpadas estão acabando. Mas as prudentes responderam não, para que não falte a nós, e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Aí, está vendo? É essa questão, né? A lâmpada estava se apagando, elas pediram a lâmpada para as prudentes falaram, não posso tirar a minha lâmpada e dar para você. Como é que eu vou tirar a minha fé e dar para você? Não tem jeito, né? Vai para quem vende e vai lá comprar a sua lâmpada, vai lá comprar o seu azeite. Existem quem vende azeite? Tem por aí quem vende? Tem ou não tem? Tá cheio aí, ó. Agora, veja como é que a mente dessas mulheres não estavam libertas. Você vê que elas estavam libertas ali na aparência, porque elas eram virgens, eram escolhidas, eram chamadas por Deus. Então elas estavam ali no caminho, elas estavam ali compartilhando da mesma fé, junto com as nécias, né? Estavam ali todas juntas, as prudentes e as nécias. Mas aí, nessa hora foi feita a divisão. Foi feita a divisão de quem verdadeiramente servia e quem não servia. Porque nessa hora da tribulação, elas mostraram que a mente delas não estavam libertas. Porque se a mente delas estivesse libertas, o que elas falariam? Quando as prudentes falaram, vai comprar azeite, o que elas iam falar? Está amarrado em nome de Jesus. Elas iam falar isso? Não. Aí a mente estava corrompida também. O que elas deveriam falar? Não, jamais nós vamos comprar azeite. Se não tem aqui, nós vamos tentar continuar com o nosso azeite até o final. Tudo bem, vacilamos, não alimentamos nossa força espiritual, não fortalecemos a nossa fé antes de chegar à tribulação. Agora que chegou a tribulação, eu vou manter aqui, vou manter firme, que Deus tenha misericórdia de mim. Elas clamariam pela misericórdia de Deus e jamais elas teriam saído para comprar azeite. Meu amigo, mas na hora da tribulação, se uma pessoa está morrendo afogada, você jogar uma corda para ela, ela pega a corda? Pega a corda? Pega ou não pega? Pega. E se jogar uma bigorna para ela, ela pega a bigorna? Pega ou não pega? Com certeza ela pega. Se jogar uma cobra para ela, ela pega ou não pega? Pega. Que se jogar, ela vai agarrar, porque está morrendo afogado. Na hora do desespero, meu amigo, qualquer coisa vale. Se tiver um pai João lá do Oxalá, lá que livra a minha vida. Tem um pai João aí que ele fala que se você for lá, você vai ser curado. Meu amigo, vamos lá no pai João. Vamos lá. É o que Jesus falou. O que não dará o homem em favor da sua vida? Na hora que está chegando a morte, a pessoa faz qualquer coisa para viver. E aí que está a diferença daquele que é de Deus e daquele que não é. Que aquele que é de Deus, ele faz qualquer coisa para viver, desde que seja de acordo com a palavra. E aquele que está fraco, aquele que não se alimenta espiritualmente, aquele que não valoriza o Evangelho, o que ele faz? Ele fala, não Senhor, né? Jamais eu vou sair para comprar azeite, azeite não se compra. Mas tem os que vendem, aí a R$1.000, azeite de Israel, né? Não vou comprar de jeito nenhum, vou ficar aqui.
vou me manter na fé. Mas elas falaram, e diz aos que vendem comprar. E saindo elas para comprar, esse que está o problema, ó, elas saíram para comprar. Elas não poderiam ter saído para comprar. Por que elas não valorizaram o azeite enquanto tinham forças? Né? Você tem que congregar agora, meu irmão, que você tem saúde, que você pode vir para a igreja, que você está legal, né? Que você tem umas dores aqui, umas dores ali, mas está andando, está caminhando, porque você não sabe o dia de amanhã. E se amanhã vem uma grande tribulação na sua vida? E aí você vai precisar desse azeite, olha, que você está acumulando aqui no seu congregar. Se você não acumular azeite, na hora da tribulação, você vai sair para comprar, você vai lá para fazer campanha, você vai fazer sacrifício lá na Univerdeus do Reino do Sal, você vai lá, vai comprar azeite lá, e ó, azeite lá é caro, viu? Ó, tá? Não tem lugar que tem azeite mais caro do que lá, você vai ver. E aí você vai para comprar. Chegando o noivo, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou-se o quê? Fechou-se as portas. Está vendo? É assim. Aí, nessa hora que vem a luta, a tribulação, aqueles que estão firmes na graça, esses entram e tomam posse das suas bênçãos, das suas vitórias, conquistam as suas vitórias. E fecha-se a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí, tá vendo? Ah, Senhor, eu quero entrar também, que eu sou virgem, eu tenho lâmpada, eu sou escolhida do Senhor. Jesus respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Gente, Jesus não conhecia essas mulheres? Ele não separou elas como virgens, separadas para o Senhor. Ele não deu a lâmpada para elas. Mas ó, eu não vos conheço. Vocês negaram o meu evangelho, vocês negaram a minha palavra. Quando na tribulação vocês saíram para comprar azeite, vocês provaram que a mente de vocês nunca foi convertida. O corpo estava ali, mas a mente nunca foi convertida. Tem pessoas que às vezes vêm aqui na igreja uns 5, 6, 10 anos, aí depois a pessoa some, aí tem algum outro que eu me lembro assim, fala, liga para fulano, aí o obreiro liga, eu estou indo em outra igreja, eu estou aqui agora na lei, beleza, tá? Fica com Deus, tá? Aí eu penso assim, nossa, 7 anos aqui junto com a gente, e não estava convertida, né? Não estava, não era dos nossos. Você vê, Jesus vai dizer para essa pessoa, não vos conheço. Senhor, mas eu estava lá na graça, eu conheci a sua graça. Conheceu só da boca para fora, porque aqui no coração mesmo, nunca foi da graça. Porque se fosse da graça, não sairia para comprar azeite. Quem sai para comprar azeite, mostra para Deus que não está na graça. Não tem nada de graça. Essa pessoa, o corpo dela está aqui, mas a mente está corrompida ainda. Não teve a libertação na sua mente. Então, se não houver libertação na nossa mente, gente, de modo algum alcançaremos a vida eterna. O seu comportamento tem que ser diferente. O comportamento do cristão tem que ser exemplar. Você tem que dar exemplo para as outras pessoas e principalmente para Deus. Hoje é um dia bom para você clamar assim, Senhor, olha aqui, ó, no frio, na chuva, no sol, no vento, na tempestade, na eleição, no horário de verão, a semana que vem vai ser muito legal, quero até ver, já estou vendo, vai ser, não, eu estou vendo as virgens prudentes aqui, né? As prudentes eu vou ver, você acha que eu vou ver alguma nécia aqui? O domingo que vem vai ter feriado e começo do horário de verão, tenho certeza que não vai vir uma raça ruim de virgem nécia aqui, não vai vir uma. As prudentes eu vou ver todas aqui, ó. Aquelas que são da graça mesmo, que a gente pode contar, que se reconciliaram com Deus, que amam Jesus acima de todo o coração, esses vocês vão ver aqui. Mas aqueles lá que não querem nada com nada, né, vão viajar como todo feriado viaja, né? A pessoa viaja todo feriado, pessoa toda empecilho ela falta na igreja. Então, infelizmente, não é prudente, é nécia. Então as nécias, Jesus não abre a porta para elas não. Abre a porta, Senhor, eu não abro não. Mas para você se cumpre aquilo de Apocalipse, né?
igreja, que ele fala assim, da Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém poderá fechar. Amém? Receba isso no seu coração. Depois, em Mateus mesmo, mais 26, 31, depois de ter uma mente liberta, veja que a mente dessas 5 mulheres não eram libertas. Mateus 26, 31, entram as atitudes de uma pessoa liberta. Aqui nós temos outro exemplo, de um homem que era apóstolo de Jesus, que jurava de pé juntos, dizendo: eu não te nego. E talvez você está agora tocando trombeta no coração, fala: ah, bispo, o senhor está falando é besteira. Eu venho aqui de vez em quando dá para vir. Quase nunca estou na igreja, estou aqui há 10 anos. E jamais eu negarei Jesus. Graças a Deus, são poucas pessoas que falam isso hoje. Mas não pelo falar. É que isso aí é uma coisa assim, que eu vou te contar, viu? Ou azar dos infernos, viu? Vou te contar uma coisa dessa. Será que é azar? Não sei se é azar. Mas em 20 anos que eu prego a graça, a maioria das pessoas que falaram assim: agora daqui só para o céu, foram embora da igreja. Dos 100% que falou, 90% foi embora, ficou 10%. Não sei se é azar isso aí, o que é isso aí, sabe? Mas por quê? Não era para ser assim. Bispo, isso é uma coisa boa, a pessoa falar daqui agora para o céu. Sim, mas não vale só em palavras. Se você não tiver atitudes, você não fica. Você acaba indo também, você vai embora. Por quê? Porque é o segundo milagre, gente. Não se esqueça, é milagre isso. Você permanecer nessa igreja até o final é milagre. Como foi o milagre você chegar até aqui? Que você veio aqui através da palavra, você chegou nessa igreja e nós não te oferecemos um picolé santo, uma batata santa, um sorvete santo, não oferecemos nada. Aqui nós temos a verdade. Você quer a verdade? Eu quero, então vou vir para essa igreja. Por isso que você veio para cá. Então um milagre isso acontecer, que as pessoas hoje estão atrás de coisas místicas, e não atrás de Jesus, atrás de palavra. Você veio pela palavra, mas você tem que entender que para você permanecer, não basta o seu querer, tem que existir atitudes de uma pessoa liberta, atitudes de uma pessoa liberta. Por exemplo, o apóstolo Pedro é apóstolo de Jesus, mas ele não tinha uma atitude de pessoa liberta. Tanto é que Jesus aqui mesmo, Mateus, fala para Pedro assim: ó Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ué, mas espera aí, Pedro é apóstolo, expulsava demônio, curava as pessoas, andava com Jesus, havia largado tudo. E Jesus usa essas palavras: Pedro, quando você se converter. Isso está na Bíblia, você pode ver. Ou seja, Pedro não era convertido. Olha só que coisa. E estava lá 3 anos e meio andando com Jesus e não era convertido. E aí Jesus chega assim, olha que interessante aqui. Mateus 26, 31. Embora Pedro jurasse amor para com Jesus, o que aconteceu com ele na hora da provação? Quem sabe? Negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro falou que ia negar Jesus? Não. Ora, vamos ler aqui. Estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: é isso mesmo? Não é isso. Aqui eu já estou nos trâmites das coisas, né? Bom, vamos aqui antes. Aqui já é o crime já. Isso aqui é antes do crime. Vamos antes do crime. Mas você vê que engraçado. A criada falou: você estava com Jesus. Eu? Não. Conheço esse cara não. Que é isso? Nunca tive com ele. Nunca andei com ele.
Engraçado, né? Ele tinha sido avisado que negaria Jesus, ele jurou de pé juntos, não te nego, eu morro, mas não te nego. E Jesus falando, Pedro, não é verdade, você vai me negar. Por quê que Jesus fez essa profecia? Porque Jesus sabia que Pedro não tinha atitudes de uma pessoa liberta, não tinha atitudes. Por exemplo, quando Jesus fala assim lá para os apóstolos, vamos ressuscitar Lázaro, e Tomé fala o quê? Vamos lá para morrer junto com Lázaro. Isso é a atitude de uma pessoa convertida? Não, isso é uma atitude de uma pessoa incrédula, mas era apóstolo de Jesus. Então Tomé também era incrédulo, não era só a questão de Pedro, mas Tomé também tinha atitudes de uma pessoa não convertida. Então Mateus 26, 31, não me atrapalha não, gente, estão me atrapalhando. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Nunca, eu, daqui para o céu, fala daqui para o céu. De jeito nenhum. Bispo, não sai dessa igreja nem com reza brava. Olha, não fale isso. Porque o seu ficar aqui depende do seu trabalho. Só os que trabalham herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Só os que se esforçam permanecerão nessa igreja. Se você parar de se esforçar, você não fica. Se você ficar corpinho mole, horário de verão, tem que acordar cedo, hoje está chovendo, hoje eu tenho que votar. Você não fica, meu irmão, não fica. E o mesmo que Jesus falou para Pedro, eu estou falando para você. É assim. Bispo aí disse, poxa, por isso que o senhor fala que a porta da graça é estreita, né? Eu pensei que a porta da graça era larga. Não, a larga é a porta da lei. Né? Porque você é levado como uma criança a estar na igreja para pegar isso, para pegar aquilo, e vai ter a festa de não sei o que, e vai ter o dia do não sei o que lá, e vai ter a reunião que você vai receber aquilo, vai sempre alguma coisa para motivar a sua carne para ir na igreja. Quando a carne não é motivada, a pessoa não vai, a pessoa não participa. Então, isso é muito difícil, não é fácil alcançar o reino de Deus verdadeiramente. Replicou Jesus, em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos, o quê? Disseram mesmo, pois é, não vou, não nego. Aí, olha só que interessante, agora vamos lá, para vocês me atrapalharam, 69 agora, 26, 69, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximou-se uma criada, e disse, também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou, diante de todos, dizendo, não sei o que diz, não sei, não é comigo, eita. E saindo para o alpendre, foi ele visto por uma outra criada, a qual disse ao que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem, juro que eu não conheço tal homem. Eita. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. O teu cabelo não nega mulata. O seu jeito de falar, Pedro, não te denuncia, você estava com ele. Então começou a praguejar e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus que dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Engraçado, né?
A mesma coisa que aconteceu com as nécias, não foi? Batendo na porta, choraram, o Senhor abre-nos a porta. E Jesus falou, não vos conheço. Está vendo? Depois não adianta chorar amargamente, porque é agora que você tem que se fortalecer espiritualmente. É agora que você tem que estar buscando, que você tem que estar vivendo esta libertação na sua vida. Depois que passa, depois que vem as tribulações, os problemas, que vem as barreiras, aí não adianta. Aí você vai bater na porta, vai chorar e nada vai adiantar. Então nós temos que estar libertos também nas nossas atitudes. E precisamos assumir a nossa libertação, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Assumir nossa libertação. Sabe por quê, gente? Chega nessas épocas, feriado, eleição, a família te cobra, sabia? Vai na igreja hoje, né? Mas todo dia tem que ir nessa igreja. Deixa de ser fanático, não é assim? Deixa de ser corola. Deixa de ser bitolado. Mas na hora que você precisar do azeite, algum irmão seu que falou que você é fanático, vai te dar alguma coisa? Na hora que você precisar de um dinheirinho emprestado, seu irmão vai emprestar. Bispo, minha irmã empresta. Bispo, minha mãe eu posso contar com ela, viu, bispo? Ela não vem na igreja, mas quando eu preciso de um dinheirinho, eu falo, mãe, me empresta um aí. A minha mãe empresta, bispo, empresta. Mas vai um dia pregar para ela, falar de Jesus. Vai um dia falar da graça, ela vai jogar na tua cara. Tenho certeza, né? Tenho certeza, você vai um dia ouvir essas palavras e vai se lembrar do que o bispo falou. Fala, mas o bispo, vou te contar, boquinha, não é boquinha não, é profecia, porque isso é bíblico. Quando você precisar de alguma coisa do teu familiar incrédulo, ele vai jogar na tua cara que ele fez por você. Quando você discutir com ele alguma coisa, você vai naquela igreja e não adianta nada, você é um morto de fome. Quantas vezes você já me pediu dinheiro emprestado? Se a tua igreja fosse boa mesmo, você estava bem financeiramente, estava me pedindo dinheiro emprestado. Aí você vai chorar amargamente, como fez Pedro. É assim? É assim, gente. Infelizmente é assim. Então esse mesmo que fala para você, não vir na igreja, porque precisa ir todo domingo, precisa todo esse fanatismo, é aquele que quando você precisar, vai jogar na tua cara, que você vem na igreja e a tua vida não vai para frente. Então não cai nessa cilada não, porque você precisa sim se alimentar espiritualmente. Sua lâmpada não pode se apagar, sua lâmpada tem que estar forte, sua lâmpada tem que estar brilhando, para que você mostre luz ao mundo, para que você ilumine todas as pessoas que estão ao seu redor. O resto é resto, tá certo? Então deixa para lá e não viva isso aí. Então você precisa assumir a sua libertação. Eu não estou preso a conselho de pessoas, eu não estou preso ao que os outros vão falar. Deixa eles falarem. Na hora que eu precisar de alguma coisa, é só Deus que vai me ajudar mesmo. Eu só posso contar com Deus. Então por que eu vou contar com essas pessoas? Não deixa elas falarem, deixa elas falarem a tua mente, mostra as suas atitudes, mostra o seu procedimento, para que as pessoas vejam as glórias de Deus, as coisas boas de Deus na sua vida. Amém? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo o quê? Nos libertou. Então não culpe Jesus pela sua falta de libertação. Bispo, eu não sei porquê, eu não sou liberto, eu não sei porquê, eu não vejo libertação na minha vida. Não, Jesus já te libertou. Ele fala, para a liberdade foi que Ele te libertou. Então ele já te libertou. A libertação de Deus já foi dada. Quando Deus chamou as virgens, Ele chamou as nécias e as prudentes. Ele chamou todas. Quem foi nécia durante o caminho cristão, foi as 5 que optaram por isso. E você vê como é que uma puxa a outra, né? Certamente essas 5 eram amigas. Minha amiga não vai, não vou também, né? Ao invés que sempre se forma grupos. Quando você separa pessoas assim, forma um grupinho, 2 pessoas de um lado, 3 do outro, ou às vezes forma 5 do lado, 5 do outro. Aí se formou 2 grupinhos. Aquelas que, né, que
que eram prudentes, então uma levava a outra a estar firme, e as outras 5 que eram nécias. E via que a outra era nécia, fala, eu não estou sozinha nessa, a irmã também ela é assim. Bispo, não sou só eu, é um grupinho da igreja que vai quando tem essas coisas que não valoriza. Então você cai no grupinho errado, escolheu o grupo errado para você se associar, para você ficar com ele, né? Mas não se esqueça, Jesus nos libertou, tá? A libertação já foi dada por Deus. Permanecei, pois, firmes, e não submetai de novo a jugo de escravidão. Pois eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Está vendo? Se você cede alguma coisa da carne, o que vai aproveitar Cristo na sua vida? Não vai se aproveitar de nada. Nós não podemos ceder à carne. Eu não posso ceder, em primeiro lugar, a minha carne, e em segundo lugar, a carne dos outros. Eu não posso ceder, eu tenho que ceder à vontade de Deus. Se eu ceder a minha carne, consulta a tua carne para ver se ela quer vir congregar. Não quer. Consulta a tua carne para ver se você quer ficar aqui no salão ou quer ficar lá na lanchonete. Né? Tem irmão que vem aqui e fica lá na lanchonete sentado lá a reunião inteira. Né? Fica lá fora. É claro, a carne prefere isso. Consulta a tua carne, você vai ver se ela prefere churrasco com bastante gordura, carne de porco e tudo mais, ou se a sua carne prefere uma alface, consulta a tua carne. Ela sempre vai querer aquilo que estraga ela, que acaba com ela. Ela vai preferir o vício, ela vai preferir as coisas que destroem ela. Infelizmente, a Bíblia diz que a vontade da carne tende para o mal. Sempre, então você sempre tem que entender isso. Então não consulta a minha carne. Se eu fosse consultar a minha carne hoje, eu não vinha fazer reunião também. Está cansado, dormi mal essa noite, sei lá, né, o que está acontecendo, acho que está muito calor, né? Aí dormi assim meio, então por mim eu não viria hoje, mas estou aqui, vou lá para Mogi 3 da tarde, vou para São Miguel à noite e vamos lá. Não posso ceder a minha carne. E a segunda carne que você não pode ceder é a carne do próximo. Porque o outro vai sempre falar também, te dar conselhos para você não fazer a vontade de Deus. É aquele negócio das virgens prudentes e das nécias. Aí, as nécias não congregam sempre, estão no mesmo caminho. Olha lá, estão na mesma fé. Elas estão vivendo na mesma igreja, elas estão congregando no mesmo lugar. Então, para que ser prudente se a nécia está nos mesmos caminhos? Só que na hora da provação, as nécias desapareceram, sumiram, foram embora, e as prudentes ficaram. Então não posso seguir o exemplo das nécias. Mesmo que elas estejam na igreja, procedendo neciamente, elas vão ser cobradas disso um dia. E eu não posso passar por essa cobrança, tá? Então não deixe se levar pela carne. De novo testifico que se alguém deixa circuncidar, se alguém se deixa levar pela carne, fica obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque vai abandonar a graça e vai viver debaixo da lei. E aqui terminamos. E de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificá-vos na lei, da graça decaístes. Olha que coisa grave. As virgens nécias decaíram da graça. O apóstolo Pedro, o que Jesus falou para ele? Pedro, Satanás, que ali ainda operava naquela época, né? Até ministrando ali, atuando em pessoas, Jesus falou para ele, Satanás te cobrou para te peneirar, para acabar com você. Eu roguei ao Pai intercedir por você. Ou seja, a atitude de Pedro era tão segundo a carne, que o diabo falou, esse aqui é um dos meus, Pedro é um dos meus. E Jesus falou, eu intercedi ao Pai por você, para que a tua fé não desfaleça. Você, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Ou seja, Jesus falou, Pedro, a sua situação é grave. Para de andar segundo a carne, para de andar segundo as tuas vontades, começa a ouvir minha palavra e ouça o evangelho, aprenda a viver segundo a minha vontade. Então você vê como é que teve que existir a intervenção de Jesus ali, para Pedro não abandonar a fé, para ele não abandonar tudo. Então nós temos que entender, gente, que isso aqui é muito importante para nós praticarmos. Eu declaro você vivendo esta libertação, para a liberdade foi que Cristo te libertou, permanecendo sempre firme e não se submetendo nunca mais à escravidão dos homens. Amém?
Graças a Deus. Maravilha. Vamos fazer a oração? Vamos lá? Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, pela esta palavra tão linda, maravilhosa, que o Senhor preparou para nós, nesta manhã especial de domingo. E hoje, Senhor Jesus, nós aprendemos, mais uma vez, que a libertação é um presente do Senhor para nós. Mas aprendemos também, meu Pai, que a libertação ela só tem valor quando nós nos apropriamos verdadeiramente desta libertação. Quando nós entendemos que verdadeiramente estamos libertos pelo Teu poder, pela Tua palavra. E a libertação não pode ser apenas no achar. Achamos que estamos libertos, mas a libertação ela tem que fazer parte da nossa mente. Nós temos que estar libertos na mente, Senhor, para não acontecer o que aconteceu com as 5 virgens nécias, que mesmo sendo separadas pelo Senhor e tendo a lâmpada, elas na hora da tribulação saíram para comprar suas bênçãos. Nós não podemos comprar tuas bênçãos, Senhor. Nós não podemos comprar o azeite. Nós não podemos ir atrás da compra da alegria, da felicidade, da tua paz, porque isso nós alcançamos quando vivemos verdadeiramente o Evangelho. Também não podemos ser como o apóstolo Pedro, que demonstrava nas suas atitudes que não era um homem liberto, pois o dia que o Senhor avisou, ele disse: eu jamais te negarei. E o Senhor disse: não é verdade, Pedro, você vai me negar sim, porque as tuas atitudes, elas não são de um homem liberto. E às vezes, meu Deus, nós temos nos deparado com isso na nossa vida, nos nossos caminhos. Mas hoje, meu Pai, nós queremos mudar esta situação. E já começamos orando pelos nossos políticos, Senhor, pela política do Brasil, para que venhamos ter um bom governador, para que tenhamos um bom presidente, para que o Senhor, meu Pai, ministre poderosamente sobre a vida daquele que vai assumir o governo, porque se queremos verdadeiramente ser livres e libertos, na Tua palavra está escrito que nós temos que orar pelos governadores, por aqueles que estão munidos de autoridade, seja mãe, pai, governador, policial ou qualquer outro. Por isso nós oramos, ó Pai, pelo nosso Brasil, para que a Tua paz esteja sobre este país, para que o Seu poder esteja sobre a nossa vida, para que o Teu poder esteja nos nossos caminhos. Guia os nossos governantes, guia o nosso coração, Senhor, guia a nossa vida, para que tenhamos atitudes de homens e mulheres de Deus diante do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é a nossa rocha, porque o Senhor é aquele que ministra poderosamente em favor da nossa vida, que derrama o Seu poder, a sua unção. E nós entendemos, meu Pai, que somos incapazes de vivermos como as virgens prudentes, que eram separadas pelo Senhor e nunca se esqueceram de Te valorizar. Ah, Deus, eu fui provado em 5 anos da minha vida, quando tive que fazer uma faculdade e me manter fiel à Sua palavra. E o Senhor sabe, ó Pai, que nesses 5 anos raramente eu faltei na Tua casa. Quase todos os domingos eu estive aqui, Senhor, ministrando o Teu poder, a Tua palavra. As quartas-feiras também, congregando, vivendo Tua palavra, vivendo o Teu Evangelho, vivendo o melhor que o Senhor separou para mim, meu Pai, porque eu sei
que não posso deixar de te louvar, não posso deixar de te adorar, não posso deixar de fazer a tua vontade. Assim também, meu Deus, que seja na vida deste povo que tem servido ao Senhor, que ele saiba dar o melhor para o Senhor, ó Deus. Aleluias, ó Deus, aleluia, Pai. Se esta mensagem trouxe vida para você, contribua para que o programa Falando de Vida permaneça no ar. Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 0054, dígito 0, conta corrente 0139625, dígito 0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 04165, dígito 1, operação 003. Repetindo, Banco Bradesco, agência 0054, dígito 0, conta corrente 0139625, dígito 0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 00236, conta corrente 04165, dígito 1, operação 003. Declaramos a bênção de Deus na sua vida.